Bem-vindos, alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula? Aula 3, Matemática. Esse é o nosso cabeçalho, está presente em todo início de apostila, então a professora vai pedir para não estar esquecendo, para que seu professor consiga o identificar, nome da escola, nome do aluno, professor e turma. Matemática, quarto ano. Aula de matemática. Vamos relembrar sobre classes e ordens? A cada 3 ordens temos uma classe completa. Usamos um ponto para separar as classes. Então, aqui a professora trouxe um quadro de valor para que vocês possam relembrar as classes e as ordens. Então, agora vamos aplicar. O estádio Governador Magalhães Pinto, mais conhecido como Mineirão, é um estádio de futebol localizado em Belo Horizonte, Minas Gerais. Foi inaugurado em 1965 e é o quinto maior estádio do Brasil. Então, vamos grifar as partes importantes, que é o ano que ele foi inaugurado e que ele é o quinto maior estádio do Brasil. Então, agora, de posse dessas informações, vamos aos exercícios. Sobre o número que representa o ano que o Mineirão foi inaugurado, coloque-o no quadro de valor posicional. Então, acabamos de verificar essas informações no slide anterior e agora vocês terão que colocar ele dentro do quadro de valor posicional, representando cada número em sua ordem. Questão B. Quantas ordens compõem este número? Então, vocês irão verificar quantas ordens ele está ocupando. Na letra C, está perguntando quantas classes. Então, vocês irão analisar quantas classes ele ocupou dentro desse quadro. Na letra D, o algarismo 9 ocupa a ordem das... Então, vocês vão procurar o algarismo 9 onde que ele se encontra, verificar a ordem que ele está e colocar aqui. Dependendo da ordem que ele ocupa, ele vai ter uma quantidade em unidades. Vamos supor que ele estava na ordem da unidade. Então, aqui eu sei que cada unidade vale 1. Então, se for o algarismo 9, 9 vezes 1, 9. Mas será que ele está na unidade? Então, é isso que vocês terão que verificar. Aonde está o número 9 nesse quadro? Questão E. Que algarismo ocupa a ordem das dezenas? Então, vocês vão lá, a ordem das dezenas, e verificar qual é o número e colocar aqui. Qual o seu valor relativo? O valor relativo será trabalhado nos próximos slides. Então, aqui a professora vai fazer relembrar apenas e depois trabalharemos um pouco mais sobre esse assunto. Então, o valor relativo é o mesmo que valor posicional. É o valor que o número irá ocupar naquela determinada ordem. Então, vocês vão analisar aonde ele se encontra e que no caso ele está pedindo da ordem das dezenas, então eu sei que aqui cada dezena vale 10, então vocês irão multiplicar a quantidade do número que está aqui por 10, e aí vocês terão o valor relativo desse número. Na questão F, a professora vai pedir para vocês fazerem uma correção. Aqui nas unidades de milhar, nesse retângulo, a apostila trouxe como dezenas de milhar. Então, vocês vão passar um traço, escrever unidades de milhar e vão analisar qual é o número que está na unidade de milhar. E a mesma coisa para o seu valor relativo. Escreva como se lê esse número. Então, aí vocês vão escrever como vocês estão lendo. Faça a decomposição do número 1965. Então, aqui a professora já trabalhou com vocês já estudaram, relembraram o que é decomposição. Escolha uma das formas de decompor esse número e faça aqui. Valor absoluto e valor relativo. Agora, vamos recordar sobre valor absoluto e relativo de um número.
Então, aqui a professora trouxe em ambos os valores, o número 171, e nós iremos analisar. No número 171, dentro do valor absoluto, eu tenho uma unidade, seu valor absoluto será o 1, que é o próprio número. Na dezena, eu tenho 7 dezenas, seu valor absoluto 7. Na centena, uma centena, seu valor absoluto 1. Então, aqui eu tenho o número 1 tanto na unidade como na centena. Então, não importa o local que ele esteja, ele sempre vai ser o próprio algarismo sozinho. Já no valor relativo ou posicional, é o valor do algarismo dependendo da posição que ocupa. Então, aqui o mesmo número, eu tenho uma unidade, já no valor relativo será o 1, porque a cada unidade eu tenho uma unidade, uma vez 1, 1. 7 dezenas, a cada dezena 10 unidades, 7 vezes 10, 70. Então, seu valor relativo será 70. Uma centena, a cada centena 100 unidades, uma vez 100, 100. Então, observe que aqui, tanto na centena como na unidade, eu tenho o número 1, mas ele obteve um valor a cada ordem. Então, é o valor que nós chamamos de posicional. Ele vai depender da ordem que ele está. Aqui na apostila, trouxe um exemplo do número 1363. Aqui, o algarismo 3 está na terceira ordem, que é na centena, e tem valor relativo 300. Aqui, nesse daqui, a professora vai pedir para vocês fazerem uma correção. Onde está esse retângulo azul, estava escrito centena. Passe um traço e escrevam unidade, porque nós estamos analisando a primeira ordem. Aqui, no caso, essa primeira ordem, o algarismo 3, terá um valor relativo 3. Agora que nós já sabemos, já estudamos o que é valor absoluto e valor relativo, iremos praticar. Esse primeiro exercício com o algarismo 382 já trouxe alguns valores e outros não, que vocês terão que preencher. Nos demais algarismos, vocês terão que fazer sozinhos, combinado? Então, vamos analisar aqui o número 2. O número 2, ele está ocupando a ordem da unidade. Então, eu tenho o valor absoluto, que é o número sozinho, que é o 2, e o valor relativo também 2. Por quê? Porque aqui o 2, como eu tenho duas unidades e cada unidade vale 1, 2 vezes 1, 2. Aqui no valor absoluto, então, vocês vão ter que analisar o da dezena, quanto vale aqui, que é o valor sozinho. Valor relativo, 80. Por que 80? Porque eu tenho 8 dezenas. 8 vezes 10, 80. E na ordem da centena, vocês só têm o valor absoluto. Então, o valor absoluto é o próprio número, 3. Então, ele sozinho aqui tem como valor absoluto 3. E o relativo aqui, vocês terão que fazer. Exercício 3. Representem os números abaixo nos ábacos. Então, aqui vocês têm a letra A, um ábaco, e em cada uma dessas letras, a representação de um número que vocês terão que fazer no ábaco. Como exemplo, a professora já trouxe a letra A, então vocês façam a letra A e sozinhos farão a partir da letra B. Então, aqui está o meu ábaco e o meu número 457. O que eu vou fazer primeiro? Eu irei colocar as ordens em cada número, porque ficará muito fácil a representação depois que eu separei eles na sua respectiva ordem. Outra coisa que a professora vai falar para vocês, que assim que vocês separarem, já representem cada número aqui embaixo também, que ficará ainda mais fácil a realização desse exercício. Terminou? Então, o que vocês vão fazer agora? Ou traço ou argolas e representar cada
número desse na sua ordem. Então, aqui eu tenho 7 unidades, eu vou representar com 7 argolinhas. Eu tenho 5 dezenas, eu vou representar também, e a centena também. E assim vocês irão fazer nos demais, façam também a sua letra A e representem nos demais. Arredondamento de números. Para arredondar o número, olhamos o algarismo à direita da ordem a ser arredondada. Se for igual ou maior que 5, deve ser arredondada para mais. Aí aqui trouxe também uma dica, que é para identificar as ordens. Então, a primeira coisa a ser feita é a identificação das ordens. Então, colocou a centena, dezena, unidade ou as respectivas ordens. Vamos para o próximo passo, que é verificar qual é a dezena mais próxima. Então, iremos localizar no exercício onde se encontra a dezena. Neste número, a dezena é representada por 2. Então, seriam 2 dezenas. Aqui, nós iremos verificar o quê? O número que está à direita da dezena. É o número 8. Se esse número 8 for igual ou maior do que 5, então iremos aproximar a dezena para mais. Então, nós iremos acrescentar a essa dezena. Neste caso, o número 8 é maior, então iremos acrescentar uma unidade à dezena. 2 mais 1, 3. Aqui, o que nós vamos fazer? Os números que estiverem depois, ó, depois da dezena, iremos colocar o 0. Então, vamos colocar o 0 aqui. E o número que estiver antes, que aqui no caso é a centena, nós iremos manter o número. Então, aqui, quando nós estamos falando da dezena mais próxima, então seria o 30, e o número formado é o número 630. Ó, já está destacado o 30, que seria a dezena mais próxima, então o número ficaria 630. Agora, vamos para o próximo exercício que foi pedido, que neste caso foi para vocês aproximarem a centena mais próxima. Então, nós iremos proceder da mesma forma. Iremos localizar a centena, o número que está à direita. Nesse caso, o número 2, ele é menor que o 5, então não vamos arredondá-la para mais. Então, vamos manter, ou seja, não iremos acrescentar nenhuma unidade. Então, 6 mais 0, 6. Então, os números que estão à minha direita, que seria a dezena, vou colocar 0 e a minha unidade também. Então, aqui eu tenho a centena mais próxima em 600. E assim, vocês irão analisar os exercícios que foi pedido no 4. Então, é o número 167, 925, 1259, 1732 e 944. Decomposição. Há várias formas de decompor o número. Vamos relembrar duas maneiras com o número 1257. Então, a primeira maneira é na aditiva. Então, vocês irão adicionar a quantidade de unidades de cada ordem. Então, vocês têm uma unidade de milhar, 1.000, mais 2 centenas, 200, mais 5 dezenas, 50, mais 7 unidades. Depois, a outra forma é na
multiplicativa e aditiva. Por que e aditiva? Porque vocês terão também que fazer adições para poder fazer a composição desse número. Então, vamos na decomposição. Então, vocês têm uma unidade de milhar, uma vezes mil, mais 2 centenas vezes 100, mais 5 dezenas vezes 10, mais 7 unidades vezes 1. Então, agora vocês terão que somar para poder descobrir qual seria este número. Uma outra coisa que a professora trouxe nesse exemplo é a escrita. Vocês estão observando que além da aditiva, da multiplicativa, vocês terão também que fazer a escrita. O que é essa escrita? A escrita é como vocês estão lendo este número. Então, 1.257. E assim vocês terão que fazer em todas as questões do exercício 5. Quebra-cuca. Exercício 1. O número de lâmpadas compradas para a iluminação de uma cidade tem 4 algarismos. 2 deles são 1, um deles vale 300 e o outro vale 60. Que número é esse? Então, vamos grifar as partes importantes. Então, eu sei que ele tem 4 algarismos, 2 deles são 1, um deles vale 300 e o outro vale 60. Que número é esse? Então, vamos lá. Se eu sei que ele tem 4 algarismos, então ele vai ocupar 4 ordens. 2 deles são 1. Será que se eu assinalar uma questão em que 3 desses números são o número 1, está correto? Será? Pensa um pouquinho. Eu sei que um deles vale 300. Se ele vale 300, em qual ordem que ele está ocupando? E o outro vale 60. E aí, qual ordem também esse, para ter esse valor posicional aqui de 60, ele estaria? Pensa um pouquinho que eu, a partir desses questionamentos, tenho certeza que vocês irão encontrar o número. O exercício 2 do nosso quebra-cuca. Observe o número ao lado. Então, aqui tem o número e com base nesse número, a professora Luísa pediu para que 4 alunos falassem sobre ele e obteve as seguintes informações. Então, aqui estão as informações que vocês vão fazer a leitura sozinhos, analisar cada uma dessas informações e verificar o quê? Dos alunos que fizeram as afirmações, então, ou é o Álvaro, o Eduardo, ou a Roberto, ou a Laura, podemos garantir que as únicas afirmações corretas são de. Quem será desses 4 alunos que tiveram as afirmações corretas? Então, analisem cada uma delas e depois vocês encontrem os respectivos nomes conforme as informações corretas. Façam um certinho onde que vocês acharem que está correto, ficará mais fácil a localização do nome quando for para procurar nas alternativas. Exercício 3. Em uma loja de materiais de construção, há 230 parafusos que devem ser distribuídos em caixas, com 10 ou com 100 unidades. Assinale a alternativa que indica como esses parafusos devem ser agrupados. Então, vamos grifar as partes importantes. Então, eu sei que eu tenho 230 parafusos e eu preciso colocar em caixas com 10 ou 100 unidades. Então, aqui nós teremos que analisar alternativa por alternativa para verificar qual é a correta. Então, vamos ver a alternativa A. Então, eu tenho 2 caixas com 10 e 3 caixas com 100. Então, vamos colocar aqui, distribuir esses parafusos. Então, eu tenho uma caixa com 10, mais outra com 10 e 3 caixas com 100 parafusos. Como que eu vou saber que nessas caixas que eu distribuí eu tenho os 230 parafusos? Eu vou somar. Então, 10 mais 10, 20.
20 mais 100, 120. 120 mais 100, 220. 220 mais 100, 320. 320 é a quantidade que o exercício me pediu? Não, não é. Então, essa alternativa aqui, ela está incorreta. Então, aí vocês coloquem um xizinho aqui do lado para ajudar na resolução. E irão analisar a próxima alternativa para verificar se a distribuição que está pedindo aqui na alternativa se corresponde com a quantidade de 230 parafusos. Não deu certo? Passa para a letrinha C. E assim vocês analisam todas as alternativas. Para fazer em casa. Então, aqui começam as atividades que vocês vão fazer de tarefa. O exercício 1 é muito parecido com o exercício 1 da nossa apostila. A única diferença é que lá trouxe o número no enunciado e aqui vocês têm o ábaco. Então, a professora vai pedir para vocês representarem esse número, faça a contagem de cada ordem e já coloque o número que vai ficar mais fácil de vocês representarem dentro do quadro. Colocou o número no quadro, façam cada questão. Tá? Lembrando que como se lê um número, é a escrita. Colocar em palavras esse número. E quando for número na unidade de milhar que comece com 1, vocês terão que colocar a palavra 1 também em sua escrita. Exercício 2 da tarefa. Decompõe os números abaixo das duas maneiras e escreva como se lê. Então, o número 1.523, vocês irão escrever na forma aditiva, somando os valores de cada ordem. Escrita multiplicativa e aditiva, vocês irão fazer as multiplicações, cada número vezes a quantidade que vale naquele determinado valor, e depois adicionar esses valores das multiplicações, como nós fizemos durante a aula. Observe o exemplo do quadro e faça o mesmo para os números. Então, aqui nós estamos trabalhando com arredondamento. Então, vocês vão verificar, identificar as ordens, vão encontrar o número que está na ordem aqui da dezena, que é a primeira para vocês arredondarem, verificar o número à direita. Ele é maior ou igual a 5? Ele é maior, então a dezena que vocês irão arredondar é a mais. Então, aqui no caso é a dezena 20. Então, vai ficar 520. O mesmo irá ocorrer para a centena. Então, encontre a centena, verifique o número à direita. Ele é igual ou maior que 5? Não, ele não é, ele é menor. Então, aí vocês não irão arredondar para mais. Nossa aula terminou. Até a próxima aula. Um grande abraço!